né? Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. E assim como você que está nos escutando, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, né? Minha colega de profissão, a psicóloga Florença Justino. Florença, muito obrigada. Gente, para os íntimos é Flor, né? Eu vou chamar Exato. você de Flor, porque eu adorei teu nome. E eu queria te agradecer, assim, do fundo do meu coração, por ter aceitado esse convite e dizer que para nós é uma honra muito grande te receber aqui e poder te escutar e poder aprender com você. Seja muito bem-vinda e se apresenta, Flor. Bom, eu sou... Primeiro, né, queria agradecer, Kaline, pelo convite, a nossa troca aí de mensagens, os nossos combinados, eu queria agradecer muito, fiquei muito feliz, né, com a consideração e de ser escolhida para falar de um tema que eu acho que tem sido tão presente, né, nos nossos dia a dias aí de consultório, na vida das famílias, na vida das mães, né, das escolas. Então, é um tema que eu gosto bastante de falar, que é sobre adolescência, e que eu tenho me dedicado nos últimos 2 anos, né? Então eu sou Florença, eu sou mineira de Araxá, apesar de trabalhar no estado de São Paulo, né? Eu tenho uma clínica de psicologia aqui na cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, que é a Comportare, Psicologia e Desenvolvimento. E a ideia da Comportare surgiu para a gente tentar acolher com o máximo de cuidado e afeto as famílias, né? Então, na nossa clínica, a gente tem psicólogos, que são terapeutas, né? Que atuam nas diferentes frentes familiares. Então, a gente tem atendimentos desde as crianças, né? Até os adultos. Então, crianças, adolescentes, adultos e orientação de pais, né? Então, é com isso que a gente escolheu trabalhar. Flor, eu te convidei porque a primeira vez que eu te vi foi numa série de aulas sobre o cérebro adolescente. E Uhum. tá lá disponível ainda, viu, gente? Essa playlist lá no canal da Ana Paranzini, a psicóloga Ana Paranzini. E eu Sim. fiquei, Flor, apaixonada com a forma didática que você apresentava, né, o livro, e compartilhava suas experiências, né, no consultório e seus estudos. E a forma calma também, assim, leve, doce, né, de compartilhar. Então, assim, eu aprendi demais e foi muito bom, né, ter passado esses momentos com você. Então, gente, corre lá, tá? Tá disponível no YouTube. Corre lá para assistir, porque é um material assim maravilhoso e sensacional, riquíssimo. Uhum. E, Flor, a primeira pergunta que eu quero te fazer é que muitos pais, eles ficam, a palavra é essa, desorientados quando os filhos chegam na adolescência. Uhum. Alguns chamam, né, de fase da aborrecência, em Exato. razão dos inúmeros desafios, né, presentes nessa fase da vida. E eu queria te perguntar como que os pais eles podem se preparar, né, para abordar com o filho adolescente, para saber lidar com esse filho adolescente, porque a gente sabe que só existe adolescência porque existiu uma infância. Não há Exato. adolescência sem infância, né? Então Exato. é uma construção. E aí os Exato. pais que já, né, que educaram a criança se sentem muitas vezes incapazes de lidar com os desafios da adolescência, porque a Uhum. adolescência exige uma postura dos pais diferente da Diferente. postura com a criança. Exatamente. Exato, exato. Eu costumo dizer, Kaline, que os pais descobrem nessa fase que aquilo que eles faziam quando o filho era criança não funciona mais
quando o filho é adolescente. E por que não funciona? Porque eles desaprenderam, porque eles não sabem, porque a adolescência, ela é uma outra fase do desenvolvimento, né? Então, aquela criança que era super dependente, que precisava do pai e mãe para tudo, que estava aprendendo sobre regras, sobre limites, ela vira autônoma. Ela consegue fazer as coisas sozinha, ela começa a ter opinião sobre as coisas, né? E ela passa a buscar cada vez mais essa autonomia, né? E aí, eu gosto muito, né? Você assistiu às aulas lá, e eu, assim como você convidou, convido as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo para irem lá no canal da Ana Paranzini e se deliciarem com essas aulas que foram baseadas em um livro que eu quero indicar no finalzinho da nossa conversa, né? Mas eu costumo dizer que, assim, é como... Vamos pensar, eu gosto muito de metáfora, né? Então, você que assistiu às aulas deve ter reparado nisso. E eu pensei numa metáfora para a gente falar para esses pais que estão nos ouvindo, o que é esse caminho? Como você bem disse, não existe adolescência porque existiu infância, né? Então, a gente tem que pensar que a adolescência ela é uma travessia, como se ela fosse uma ponte, né? Então, ela é uma travessia entre a infância e a fase adulta, né? E é uma travessia que é fácil? Não. A gente descobre que esse mar está revolto, né? Que tem uma tempestade acontecendo e a gente precisa fazer coisas enquanto essa tempestade está acontecendo, né? Para o nosso barquinho, para ele não ficar na deriva, né? Então, se a gente pensar na adolescência como uma ponte, onde a criança atravessa de um lado para o outro, a gente vai pensar em tudo que essa travessia traz. Então, é um momento de despedida, né? É um momento de luto para a criança. É um momento de transformação. E transformação não só do corpo, mas da mente, da alma. Transformação daquilo que aquela criança é, né? E muitos dos nossos adolescentes, eles não se reconhecem mais. Eles estão ali buscando aquela identidade. E isso começa a trazer esses conflitos, né? Então, assim, a criança, ela sente uma dor de estar fazendo essa travessia e a família sente essa dor junto, né? E é por conta dessas inseguranças, do medo, das angústias que a gente começa a ver esses conflitos. Por isso que muitos pais vão chegar para a gente desorientados, sem saber o que fazer, né? E aí, respondendo a sua pergunta, como que os pais podem se preparar? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que os pais não podem proteger ou blindar os filhos 100% dessa travessia. 100% da dor que é viver esse momento, né? Que é deixar para trás tudo aquilo lá, as brincadeiras, né? As coisas mais infantis. Então, não dá para a gente proteger o adolescente disso. Ele precisa passar por esse momento, ele precisa passar por essa fase, né? Mas os pais, eles podem estar ali, junto nessa jornada, né? Podem estar ali de mãos dadas com esse adolescente para esse barquinho, para verem, avistarem juntos com o nosso adolescente a praia, né? Assim que a tempestade passar. Então, pensando em como que pode ser feita essa preparação, eu pensaria em alguns tipos de preparação, né? Então, vamos pensar que o primeiro de tudo, eu acho que os pais, eles precisam fazer uma reflexão de como foi a sua própria adolescência, né? Porque a gente usou o termo aborrecência aí, e se a gente for pensar, esse é um período que é cheio dos estigmas, é cheio dos apelidos, é cheio dos nomes, né? E isso acaba, muitas vezes, minimizando todo o processo que está acontecendo, toda a dificuldade que aquele ser humaninho ali está enfrentando, né? Buscando se entender enquanto pessoa, buscando entender seus pensamentos, buscando entender o que está acontecendo no seu corpo, né? Não só em termos de mudança física, mas em termos de sentir. Então, eu diria que a primeira coisa é refletir, né, para esses pais. Como que foi a minha adolescência? Como que era a minha adolescência? E como que eu me sentia enquanto adolescente, né? Porque se a gente resgata essas lembranças e essa memória, eu acho que isso pode fazer com que os pais se conectem com o adolescente. E passem a entender, putz, é verdade, era um momento difícil mesmo, né? Era um momento que eu sentia que eu não tinha apoio, que eu sentia que ninguém me entendia,
né? E a pergunta que eu acho que tem que vir junto com essa reflexão é: que adulto eu gostaria de ter tido por perto? Que adulto que eu estou sendo e que eu quero ser para o meu adolescente, né? Claro que, assim, o pai está ali também, cheio de medo, angústias, né? Inseguranças, mas eu acho que essas perguntas, elas fazem com que o adulto se conecte com esse período, né? E possa validar muitas das coisas que o adolescente está sentindo. Porque, de fato, não é uma fase fácil, né? Tem muitas mudanças acontecendo no cérebro, tem muitas mudanças acontecendo no corpo, diferente do que a gente acredita, né, e que a gente acha que sabe, não são só os hormônios. O cérebro, é como se o cérebro estivesse passando por toda uma remodelação. Então, tem coisa que vai funcionar direito, tem coisa que não vai funcionar, né? Pensa assim, de novo a metáfora, pensa que você está morando na sua casa enquanto está fazendo um monte de obra. E aí você resolve ir no banheiro, abre a torneira e não tem água. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, assim, está acontecendo um monte de obra ali, às vezes eu vou precisar usar aquela habilidade que está numa determinada região do meu cérebro, só que ela não funciona, ela está desligada, né? E uma coisa que a gente sabe é que a carga emocional que vem com a adolescência, ela desliga muitas das funções que a gente precisa, né? De tomada de decisão, de avaliação de risco, de raciocínio, de pensamento abstrato. Por isso que os pais também precisam conhecer e saber o que está acontecendo durante essa fase de desenvolvimento, né? Vocês já devem ter ouvido a frase: conhecimento é poder. É poder em que sentido? A partir do momento que eu conheço e o que eu sei e o que eu posso esperar, eu vou ter mais capacidade de avaliar o que é esperado e o que não é daquela fase de adolescência. Então, eu vou ver o meu filho dormindo até mais tarde, por exemplo, ou eu vou ver o meu filho adolescente lá, vamos chutar aí, um adolescente de 14 anos, indo dormir mais de meia-noite. E se eu sei como que funciona o ciclo de sono do adolescente, eu vou entender, né, que as substâncias que ele precisa no organismo para dormir, elas são liberadas mais tarde. Então, vai ser diferente do adulto ou de uma criança pequenininha, né? Então, se eu conheço essas mudanças e esse padrão, eu vou sabendo avaliar melhor o que é esperado e o que não é esperado, e o que eu preciso ter atenção, né? E eu acho que durante esse processo é muito importante que os pais busquem ajuda, e busquem uma ajuda especializada, né, dos psicólogos aí de adolescentes, justamente para ter esse conhecimento e entender o que está acontecendo durante essa fase, para que eles também não se desesperem, que assim, nossa, meu filho não dorme, meu filho só quer saber, só tá comendo doce, só quer comer junk food, fica no videogame o tempo todo. Tem toda uma explicação cerebral para isso, gente. Claro que assim, a gente vai precisar aí organizar o ambiente, a gente vai precisar de condutas para ajudar esse adolescente, né, a florescer e se desenvolver da melhor forma possível. Mas se a gente entende que algumas coisas são esperadas, a gente não se angustia tanto, a gente não se desespera. Verdade. Ô, Flor, eu também adoro metáforas. E quando a gente vai, por exemplo, para uma viagem para a praia, a gente leva na mala algumas roupas, né? Biquíni, saída de praia. Quando a gente vai para o campo ou para um lugar frio, a gente leva um outro tipo de roupa, né? Se preparar para aquele ambiente. Então, quando você fala que você não vai desaprender, né? Você vai aprender novas formas, né? De lidar com teu filho. Aprender novas ferramentas, porque algumas ferramentas elas já não funcionam mais para aquela fase da adolescência. Muitas vezes o controle, por exemplo, que a gente quando é criança, o adulto ele tem um controle maior sobre a criança, né? E aí, quando chega no adolescente, o controle já não funciona mais. Então, a gente vai ter que se preparar e colocar novas ferramentas nessa mala, né, para enfrentar essa fase tão desafiadora com os nossos filhos. Eu vejo no livro Cérebro Adolescente, o autor traz uma metáfora que é da Ferrari, né, que
A Ferrari tem toda a potência, tem toda a sua força, toda a sua beleza. Mas você não vai deixar a Ferrari dentro de uma garagem presa, né? Da mesma forma que você não vai deixar essa Ferrari sair sem controle, Exatamente. né? Então, os pais são esse copiloto que vai estar ali, né? Uhum. Sentado, dando esse suporte, esse apoio emocional para que o adolescente passe por essa fase, viva essa fase e desfrute também dessa fase, que é desafiadora, mas também que é muito linda, né? Que é muito bela. E tem E muitas potencialidades, né, Kaline? E se a gente for pensar, o adolescente, ele precisa passar por isso, né? Se ele quer ser um adulto saudável, se ele quer ser um adulto bem-sucedido, ele precisa, né, aprender a dirigir, usando a sua metáfora aí da Ferrari, ele precisa aprender que habilidades ele precisa adquirir as habilidades para dirigir uma Ferrari, por exemplo, né? Então, pensando aí no processo de dirigir, no começo desse processo, durante boa fase desse processo, os pais vão estar ali enquanto copilotos. Até que vai chegar um momento que ele vai poder dirigir sozinho, né? Que ele vai poder dirigir sem tutela, mas que ele sabe que os pais vão estar ali se alguma coisa acontecer e se ele precisar, né? E essa relação de confiança, de apoio, de suporte, ela vai sendo construída durante esse período também, né? E aí a gente constrói isso como? Com presença, com conexão e com diálogo, né? Então, diferente de uma criança, o adolescente já pode participar de algumas decisões. Ele já pode dar a própria opinião sobre determinadas coisas, né? E aí essa família ela vai precisar achar um caminho do meio, né? Então, às vezes o que o adolescente está propondo não é razoável, o pai está sendo muito rígido, mas existe um caminho do meio. E o caminho do meio ele vai levar em consideração os dois pontos de vista, né? Os dois pontos de vista. E deixar e permitir que o adolescente opine não é perder a autoridade enquanto pais, né? Não é ser desrespeitado, muito pelo contrário, é oferecer aquele respeito, é ser um modelo de respeito e de consideração pelo outro, né? É ser um modelo moral mesmo para os adolescentes. E como eles estão numa fase que eles são muito críticos em relação a tudo, né? E todos, eles estão observando os pais o tempo todo, né? Então, assim, por que não pensar nessa parentalidade como um modelo saudável, né, de relacionamento e de relacionamento consigo e com os outros, de respeito e empatia consigo mesmo e com os outros, né? Então, assim, espero que os nossos ouvintes estejam conseguindo apreender como que é importante a gente mudar de perspectiva na parentalidade, né? Então, sair de uma visão mais controladora, né, para uma visão mais participativa, para uma visão ali mais de perto. Claro que o adulto, ele viveu mais, ele vai ter mais experiência que o adolescente, mas é isso, a gente também pode aprender muito com os adolescentes, né? Como eu atendo muitos adolescentes, eu falo que cada semana eu aprendo uma coisa. Então, semana passada, por exemplo, eu aprendi sobre um recurso de WhatsApp que eu não sabia que existia, porque a minha pacientinha adolescente estava ensinando a mãe na sala de espera, chegou na sessão falando disso, e eu falei para ela, vou pegar meu celular ali para você me mostrar, que eu não sabia que dava para fazer isso, né? E isso foi muito importante ali para ela, por quê? Porque ela sentiu que ela estava podendo me ensinar alguma coisa, né? Então, a cada semana eu ensino para ela alguma coisa sobre emoção, sobre olhar para si, mas naquele dia a nossa troca foi diferente. Ela me ensinou, né? Então, eu acho que também é importante que os pais tenham esse olhar. O que eu posso aprender com meu filho? O que o meu filho tem para me ensinar? Né? E além de tudo, uma das potencialidades da adolescência é eles são extremamente criativos, né? Então, muitas vezes o adolescente vai conseguir pensar uma coisa que eu não pensei. E eu posso levar isso em consideração, né? Eu posso usar isso em benefício da nossa relação também. Então, se a gente olha para a adolescência de uma forma mais positiva,
isso traz uma carga positiva para a forma como a gente interage também, né? E se a gente faz isso, os adolescentes se sentem acolhidos, eles se sentem respeitados. E aí, tudo na dinâmica familiar flui, né? Eu pensei aqui, fica mais fácil, mas não, flui, segue um fluxo, né? E aí, a hora que chega um obstáculo, a gente vai pensar junto em como transpor esse obstáculo, né? A gente vai pensar junto em como passar por aquela dificuldade, né? E a conversa com o adulto, ela pode ajudar muito nesse sentido, né? E a gente tem que pensar numa comunicação que seja uma comunicação não violenta. Então, primeiro eu me conecto, depois eu corrijo. Eu não julgo, eu me abro, eu escuto, eu ouço, eu levo aquela opinião dele em consideração, né? Eu posso ter a minha opinião a respeito, mas eu preciso ouvir, né? E quantas vezes a gente para ouvir, né, Kaline? A gente para ouvir sem julgar, por exemplo, né? Então a gente muitas vezes quer que eles se comportem dessa maneira, mas a gente não se comporta com eles. Por quê? Porque a gente está cheio de preconceitos, a gente está cheio de pré-julgamentos sobre a própria fase da adolescência, né? Então, ai, adolescente é difícil, ai, é aborrecente, ai, só dorme, tem preguiça. E se a gente pensar de uma outra forma? E se a gente olhar de um outro jeito? Será que isso não muda a nossa forma de se relacionar? Né? Será que se a gente não colocar curiosidade no que a gente está, na nossa interação com eles, isso não muda? Eu nunca esqueço uma adolescente que eu atendi, foi ela que me apresentou o TikTok há muito tempo atrás, quando ainda nem era febre, e ela falou para mim assim na sessão, Flor, eu queria te mostrar um vídeo que eu fiz com as minhas amigas, mas assim, morrendo de vergonha, né? Ela falava isso quase se escondendo, assim, né? Mas meus pais falaram que é bobeira, que a gente só fica fazendo besteira. Mas eu queria te mostrar. Tá bom, me mostra. Seu celular tá aí? Tá. E aí ela me mostrou, era aquela, como eu disse, gente, era a época que o TikTok nem era febre, que eu nem tinha noção de como que fazia as dancinhas e tudo mais. Hoje também ainda não como eu vou dizer, não domino muito. Mas, a partir do momento que eu autorizei que ela me mostrasse uma coisa que ela estava achando que era boba e que eu me interessei, nossa, como vocês fazem? Você edita? Como vocês colocam a música? Vocês vão fazendo tudo de uma vez? É aos poucos? A partir do momento que eu criei esse espaço com a curiosidade e com as minhas perguntas sem julgamento, ai, nossa, mas coisa feia, vocês vão postar isso? Que besteira. Não, deleta. Para quem você mandou? Não. A partir do momento que a gente cria esse espaço, a conexão acontece, né? Então, eu acho que se quem está nos ouvindo sair dessa conversa com uma mensagem, e se fosse essa, né? Que é, eu estou conseguindo ouvir o que o meu adolescente está me dizendo, né? Eu estou parando ali para me conectar com ele, eu estou criando um espaço para que essa conexão aconteça. Eu acho que a nossa conversa já valeu a pena. Se a mensagem for essa, né? Com certeza. Flor, eu achei o máximo quando você falou assim, lembra da tua adolescência, como você se sentia? E eu lembrei, assim, passou um filme aqui agora, porque na minha adolescência eu me sentia desamparada. E essa é a sensação que muitos adolescentes carregam. Por quê? Os pais, eles veem que o adolescente já tem autonomia, né? Muitos adolescentes são maiores do que os pais, são mais fortes do que os pais. Então, eles partem do pressuposto de que ele já está pronto para a vida, né? Que ele já sabe de tudo. E aí, acaba deixando esse adolescente sozinho com esse sentimento de desamparo. E esse adolescente enfrenta tanto essas mudanças do corpo, quanto a mudanças da escolha da profissão, né? A questão das amizades, a questão da escola. Os adolescentes, eles sofrem muito com todas essas mudanças que ocorrem no âmbito emocional, social, cognitivo, cerebral, e aí ele se vê sozinho. Quando eu atendia, né? Quando eu fazia atendimento,
que hoje eu trabalho no serviço público, eu faço um outro tipo de atendimento. Uhum. Mas quando eu recebi os adolescentes, na maioria das vezes, eles relatavam, né, automutilação, eles relatavam uma situação desconfortável, incômoda, muitos desafios que eles enfrentavam, né, mas sem um suporte, sem um amparo dos pais para lidar com aquelas situações adversas. Né? Uhum. Então, é muito importante a gente frisar aqui hoje que a empatia, ela vai surgir desse movimento que a Flor está nos convidando a fazer aqui hoje. Lembrar de como você foi como adolescente, né? E a partir disso, ter um olhar mais empático para com o teu filho, a tua filha, e também uma aproximação, um relacionamento, uma conexão. Uhum. Porque mesmo que aparentemente pareça que está tudo bem, pareça que ele sabe dar conta de tudo, mas não é assim. Eles ainda precisam da gente como copiloto, né, nessa jornada aí da vida. Perfeito, Kaline, é muito isso, né? Eu acho que, por mais que muitas vezes o afastamento do adolescente em relação ao adulto, ele é uma coisa natural, né? Porque qual que é o movimento que ele vai fazer? Ele vai querer se aproximar daquele semelhante, dos pares que estão vivendo a mesma coisa. Mas se a gente for pensar que todos eles estão na mesma fase, né? Passando pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas dificuldades, é um apoio para algumas coisas, né? Então, por mais que esse afastamento seja natural, os adolescentes ainda precisam do adulto ali. Eles ainda precisam de uma certa supervisão, eles ainda precisam de um certo suporte, né? Só que se a gente se coloca indisponível para isso, a gente começa a ver uma série de problemas de comportamento, né? Então, você estava falando, por exemplo, da questão da automotivação, que a gente tem visto muito nessa faixa etária, né? E se a gente for pensar, como o nosso discurso verbal, ele tem uma tendência a minimizar o sofrimento desse adolescente, ele começa a usar o corpo, né? Como uma forma de expressão. Então, muitas vezes, eles param de falar daquilo que eles estão sentindo e eles vão fazer marcas no corpo para expressar aquele sofrimento, né? Que não está tendo espaço. Porque muitas vezes o nosso discurso é um discurso de exclusão, né? Não é um discurso de inclusão. E isso vale para uma série de coisas na nossa vida, né? Então, eu acho que o papel dos pais se torna ainda mais importante. Claro que muitas vezes dá para fazer isso sozinho? Não. A gente vai precisar de uma ajuda profissional. E eu costumo dizer que essa ajuda profissional nem sempre ela pode esperar e que os pais não precisam ter medo dessa ajuda. Por quê? Porque o meu papel ali, e eu acho que eu sou terapeuta da família, né? Porque eles estão trazendo o bem mais precioso deles para mim e precisam da minha ajuda, né? Enquanto terapeuta da família, o meu papel também é acolher esses pais. Também é, da mesma forma que eu vou acolher e dar um espaço para esse adolescente, é deixar esses pais me falarem das angústias deles, né? É deixar eles me falarem das dificuldades. Então, hoje, quando a gente pensa, pelo menos essa é a minha visão, né? Quando a gente pensa na terapia do adolescente, a gente pensa num modelo totalmente diferente. Eu estou atendendo a família. Aqueles pais também são os meus pacientes, né? Por quê? Porque eu preciso orientá-los, porque eu preciso dar suporte, né? Eu sempre brinco com eles, assim, que o meu papel não é contar o que o adolescente está fazendo, eu não vou ser ali a general que vai informar e passar relatório. Não, o meu papel não é esse. O meu papel vai ser ajudar esse adolescente a falar mais e ajudar esses pais a receberem o que esse adolescente tem para falar. Ajudar esses pais a ouvirem, né? Porque assim, no final do ano passado, eu recebi uma quantidade muito grande de famílias de adolescentes cujos pais relatavam isso, que na própria terapia do filho se sentiam desamparados. Por quê? Porque o terapeuta não conversava, porque o terapeuta não chamava para orientar, né? E aí, nesse momento, eu vou explicar para eles, por exemplo, a minha forma de trabalhar. E o que eu digo é sempre isso que eu vou falar para vocês.
Eu não acredito na terapia do adolescente se a gente não trouxer essa família, se a gente não trouxer esses pais, né? Imagina as mamães que estão nos ouvindo, os papais que estão nos ouvindo. Imagina você levar seu filho para um lugar, para uma pessoa desconhecida, e você não ter notícia do que está acontecendo lá. Você mandar mensagem e essa pessoa não te responder. É desesperador, né? Então, assim, por mais que seja um cuidado que aquele profissional vai ser escolhido, né? Não dá para a gente conceder a terapia de um adolescente, que é o bem mais precioso daquela família, sem a participação dessa família. O mínimo que a gente vai precisar fazer é ouvir essa família, ou eu falo para eles, dar uma notícia de como que está o processo, do que está acontecendo, o que a gente está trabalhando. E muitas vezes, eu, enquanto terapeuta, vou precisar fazer o meio de campo. Eu vou ser a pessoa que vai ajudar essa família a encontrar o caminho do meio, que vai ser bom para os pais e que vai ser bom para esse adolescente também, né? Então, assim, eu acho que buscar ajuda, muitas vezes, é o melhor que esses pais podem fazer, né, para aquele filho. E não ter medo, não ter vergonha, né? Não se sentirem culpados por não saber o que fazer com os próprios filhos, né? Nós, psicólogos e psicólogas, a gente estuda desenvolvimento, a gente estuda para isso, né? Então, nós vamos ser os profissionais que vão saber orientar o que a gente precisa fazer nessa fase, ou o que a gente precisa, eu costumo dizer que a gente precisa lapidar habilidades. Pensa numa pedra bruta, que vai se tornar uma joia, um diamante. Eu vou precisar lapidar essa pedra, eu vou precisar trabalhar essa pedra. Então, quer dizer, a pedra está ali. Ela está ali o tempo inteiro, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, se a gente pensar num diamante, ele já foi carvão em algum momento. Mas o que a gente faz? A gente vai lapidar essa pedra, a gente vai trabalhar essa pedra de modo que ela possa ser ainda mais preciosa, que ela possa ser ainda mais brilhante. E a gente vai fazer isso não só com o filho, que é o adolescente que está ali, mas também com os pais, né? E muitas vezes eu vou precisar ajudar esses pais a repensarem habilidades de comunicação, a repensarem o conceito que eles têm sobre respeito. Muitas vezes os pais associam respeito com medo, né? Mas, eu respeitava meus pais. Eu já perguntei isso uma vez, numa sessão de orientação, mas você quer que ela te respeite ou que ela tenha medo de você? Que tipo de relação você quer estabelecer? Porque o que você está me falando vai produzir medo, não vai produzir respeito, né? E muitas vezes a gente vai ter que se desconstruir, né, Kaline? Deixar aqueles conceitos, aquilo que a gente acha que sabe sobre algumas coisas, para pensar numa outra perspectiva, né? Então, assim, os pais, né, eles vão precisar ter uma disponibilidade para pensar diferente, né, para remodelar um conceito, uma crença, uma regra que eles tenham, né, para que eles possam acolher esse adolescente, esse filho, com muita presença, né, presença, disponibilidade e muito amor, porque se a gente for pensar, né, é disso que uma criança e um adolescente precisam. A gente tem um desenvolvimento saudável quando a gente pensa em presença e quando a gente pensa em amor, né? E com certeza os pais estão levando aquele filho para terapia porque eles amam, porque ele é o bem mais precioso daquela família, né? Então, assim, a família que está buscando ajuda, ela não precisa se constranger por não saber o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer, né? Então, assim, e eu falo muito isso para os pais, assim, que eu acho todos aqueles que me procuram, eu converso primeiro com os pais, depois com o adolescente. Isso é uma coisa que eu sempre falo, vocês estão sendo muito corajosos de trazer o seu filho e abrir a intimidade da sua família aqui. Isso já demonstra o quanto que vocês amam, o quanto que vocês se importam, o quanto que vocês querem o bem do seu filho. Por mais que muitas vezes ele não perceba isso, ou ele vai achar que o pai está sendo chato, né? Mas cada um tem a sua forma de demonstrar amor, né? Alguns vão ficar mais em cima, outros vão deixar o filho caminhar um pouquinho mais, né? Mas o importante é a gente mostrar para essa família que essa presença ali, ela vai fazer toda a diferença. Por mais que muitas vezes eles sintam
que o adolescente não, mas ele não gosta de ficar com a gente, mas ele quer sempre estar com os amigos, mas em algum momento ele vai voltar para você. Em algum momento ele vai se conectar. Vamos observar como que ele está buscando essa conexão. Às vezes ele está buscando essa conexão falando de um vídeo de TikTok. É verdade. Outra coisa também que você pontuou, que é muito importante, eu queria frisar aqui para você, mãe, pai, que está nos ouvindo, nos assistindo, é o poder da escuta empática, respeitosa, acolhedora, amorosa, essa consideração positiva. Há 2 semanas eu trabalho num CRAS, e eu sou psicóloga social e eu estava acompanhando a tia e a avó. E elas falavam da dificuldade que era com o adolescente, que ele queria sair de casa, ele queria sair da escola, e dos desafios, né, que elas estavam enfrentando ali. E eu atendi, e na outra semana o adolescente foi ao CRAS, né, e uma outra colega atendeu aquele adolescente. E aí eu recebi novamente a tia lá para a gente conversar, né? Faz parte do acompanhamento familiar. E ela falou que o adolescente ele estava muito mudado, muito mudado. Depois que ele veio aqui ao CRAS, mudou muita coisa, né? Eu não sei o que vocês fizeram, tá? Mas ele tá assim, outro menino, tá melhorando e muito. E aí, quando eu fui trocar com a minha colega, né? Ela disse assim: eu escutei. Eu só escutei. Eu fiquei mais de 1 hora escutando, e ele chorando, ele desabafando, né? E ele chorava assim de tremer, né? Então, assim, ele estava muito sobrecarregado emocionalmente, né? Em sofrimento, e ele se sentiu aliviado. E a tia e a avó, né, imaginavam que a outra colega de trabalho tinha dado os melhores conselhos para aquele adolescente mudar, né? E tinha feito ele mudar. E, na verdade, o que ela tinha feito é dar essa escuta, essa consideração, esse espaço para o adolescente ele ser e expressar o que ele está sentindo. Domingo, eu não sei se você viu uma reportagem no Fantástico, falando, muito interessante, Flor, falando que nessa semana 2 escolas relataram casos de uma crise de ansiedade coletiva. Então, foram muitos adolescentes, mais de 10 adolescentes, se tremendo e com todos aqueles sintomas de pânico. E tiveram que chamar o SAMU, porque os diretores e os professores, né, eles não estavam dando conta de lidar com aquela situação. E uma outra escola também, em outro estado, teve, né, que eles chamaram de um surto emocional coletivo, mas com adolescentes que se automutilaram no banheiro. E aí o psicólogo falou sobre que também é um termo que o Daniel Siegel traz no Cérebro da Criança e no livro Cérebro Adolescente, que é o contágio social, contágio emocional. Né? Como que o adolescente ele é influenciado e impactado, né, pelo meio, e ele precisa desse meio para sobreviver, para se desenvolver. Mas o que mais me chamou a atenção nessa reportagem é que não foi o fato de um adolescente ter uma crise de ansiedade que levou o outro adolescente a ter a mesma crise. Não, foram adolescentes que estavam pressionados por uma prova que iria fazer. São adolescentes que estavam em sofrimento e expressaram coletivamente aquela dor, né, que estava dentro. Sim. Você contando isso, Karine, eu não vi a reportagem, mas eu já anotei aqui para procurar, né? Porque eu acho que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Assim, que tem um fenômeno que acontece aí, além do contágio social, né? Porque eu fiquei pensando aqui numa coisa que a Brené Brown fala, né? Não sei se vocês conhecem ela, que é a autora da Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala que é na vulnerabilidade que a gente se conecta. Então, enquanto você estava contando isso, eu fiquei pensando o quanto que o primeiro adolescente que expressou isso não criou um espaço para que outros também pudessem expressar aquilo que estavam sentindo,
né? E aí eu fico pensando na importância e no papel das nossas escolas, né? Que papel que as nossas escolas, além da família, têm, né? Como um espaço seguro para a gente aprender sobre emoções, para a gente falar daquilo que a gente sente e para a gente entender que o outro também pode estar sentindo algo muito parecido com o que eu estou sentindo, né? Então, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, além da questão do fenômeno do contágio social, eu fiquei pensando em quanto que isso não cria uma condição para que um sofrimento que está represado, que está reprimido, para que ele crie espaço, né? Assim, a gente falou de várias metáforas, pensei em uma agora. Se a gente for pensar, pensa numa água represada, né? Vamos pensar em uma hidrelétrica que está com as comportas fechadas. A hora que a gente abre a comporta, o que acontece? Vai água para todo lado, sai água para todo lado, né? Então é como se um adolescente teve a comporta dele aberta, porque não conseguiu controlar, e o que a gente sente a gente não controla, a gente não escolhe. Isso criou um espaço para que outras comportas fossem abertas, né? Eu não sei qual que foi a discussão na reportagem, mas eu fiquei pensando nisso, o quanto que a gente precisa de um espaço para esses adolescentes falarem das emoções, para eles aprenderem a nomear essas emoções, né? O Dan Siegel fala no livro dele, e é uma frase que eu uso muito no consultório, que a gente precisa nomear para acalmar. Então, quando eu nomeio, quando eu entendo aquilo que eu estou sentindo, né? E o entender no sentido assim, de dar um nome mesmo. Ah, isso que eu estou sentindo é ansiedade, isso que eu estou sentindo é tristeza. Quando eu faço isso, tem uma regiãozinha lá no nosso cérebro que recebe uma mensagem, que é a região ali da amígdala, e ela entende que ela pode desligar, que ela pode entrar em stand-by, né? Muitas vezes vai demorar para essa ativação ser desligada, mas isso ajuda, né? Então, você falando, eu estava aqui pensando, né? Uma das adolescentes que eu atendo, o dia que eu falei para ela que o que ela estava sentindo na escola era ansiedade, era uma crise de ansiedade, ela falou para mim assim: Flor, é isso que é ansiedade? Isso que eu sinto na escola, isso que eu tenho lá é ansiedade? É. Você vai sentir seu corpo assim, assim, assim. Você sentiu alguma dessas coisas, Cintia? Depois desse dia, gente, essas crises que ela estava tendo na escola diminuíram muito. Porque ela passou a entender o que estava acontecendo, né? E aí nós fomos discutindo juntas o que ela podia fazer, para quem que ela podia pedir ajuda, que ela não precisava ficar naquele espaço sozinha, né? E a gente tem visto com a volta aí, né, das aulas presenciais, das provas presenciais, o quanto isso tem sido sofrido para os adolescentes. Então, eu acredito também que é papel da escola, né, assim, pensar que prática que a gente está fazendo, como que a gente está recebendo esses adolescentes de volta, né? Porque assim, isso é uma condição estressora para eles, tem sido uma condição estressora, né? Que é o que eu sempre falo para os meus pacientinhos, assim, se todo mundo foi mal na prova, o problema não era você, o problema é a prova. Tem alguma coisa errada com essa prova, ou tem alguma questão com como que vocês estão recebendo, como vocês estão entendendo o que está sendo passado, né? Não é no sentido de tirar a responsabilidade do adolescente, mas assim, se a gente tem todo um contexto que está demonstrando algum sofrimento, a gente precisa pensar no contexto. A gente não vai pensar na pessoa, no indivíduo sozinho, né? Então, assim, eu fico muito tocada de você contar isso, de pensar, olha o sofrimento desses adolescentes, né? E aí eu me questiono também, assim, o quanto que quem estava ali para acolher estava preparado para saber o que estava acontecendo, para validar o sentimento, para conter, né, para ajudar, assim, para saber mesmo o que a gente faz quando alguém está tendo uma crise de ansiedade, né? O que a gente tem que fazer, né? Eu trabalhei, Flor, como voluntária em uma escola pública com um grupo terapêutico de adolescentes. E no final, sempre tinha alguns adolescentes, né, que ficavam para conversar em particular comigo.
e muitos relatos, né, de automutilação e desejos suicidas. E eu via que eu era ali, eu até me emociono, porque eu era ali naquele lugar um referencial para aqueles adolescentes, um Uhum. suporte, uma escuta, um lugar em que, uma pessoa em que eles poderiam confiar, né? Uhum. E ali eu vi aqueles adolescentes florescerem. Então, nós como psicólogos ainda somos muito poucos, né? Para ajudar esse tanto de adolescente que está aí, que está precisando de ajuda. Então, Uhum. esse podcast é um alerta não só para os pais, não só para os profissionais da psicologia, da educação, para todos nós, né, que Uhum. temos a capacidade de oferecer um acolhimento, uma escuta sem rótulos, sem julgamento, né? De ofertar a esses adolescentes um espaço, de ofertar amor, de Uhum. ofertar relacionamento. E isso, gente, não tem segredo. Eu Uhum. falo assim, não precisa de muito, sabe? Uhum. Uhum. Com pouco, a gente já pode fazer muito por esses adolescentes que E se precisam de cada um ajuda. fizer a sua parte, né, Karine? Se cada um se transformar nessa escuta empática, a gente já faz uma grande diferença, não só para os adolescentes, mas para todas as nossas relações, né? Então, eu acho que essa nossa conversa ela é um convite para todos pensarem nisso, né? Como que a gente está se colocando nas nossas relações e como que a gente acolhe o sofrimento, que muitas vezes a gente vê num olhar, a gente vê o sofrimento numa postagem de rede social. O que que a gente pode fazer? Né? Como que a gente pode acolher? Como que a gente pode se disponibilizar? Né? E aí eu acho que assim, a gente só dá o nosso melhor quando a gente está preenchido desse melhor, né? Então, aproveitando o gancho, é pensar o quanto que a gente precisa se cuidar para que a gente possa oferecer esse melhor para os nossos adolescentes, né? Pensando numa metáfora aí, para finalizar o nosso papo, né? A metáfora da máscara de oxigênio, né? Primeiro você coloca em você, para depois você ajudar quem está do seu lado, né? Então eu só vou conseguir oferecer o meu melhor para o meu adolescente se eu tiver preenchido daquele melhor. Porque se eu tiver vazio, eu vou dar o que sobra. É verdade. Eu E lembrei nem agora sempre o de que uma, sobra é o melhor. eu lembrei de uma metáfora também que a Ana Paranzini, ela sempre diz nas aulas dela, que a gente tem que ser o corrimão, em que o filho Exatamente. vai segurar para subir aquela escada íngreme, né, e difícil de subir. Então a gente não vai subir por eles, né, mas Não. a gente vai estar ali do lado deles para quando E eles caso ele precisarem. precise, ele pode se apoiar, ele pode buscar ajuda, né? Então eu acho que essa metáfora é muito linda, porque é bem isso, o corrimão ele tá ali, para quem precisar dele, né? Mas ele não julga a forma que ninguém está subindo. É verdade. Ô, Flor, eu estou muito feliz, viu? Muito agradecida de você estar aqui comigo no podcast. É uma honra assim, muito grande, porque eu admiro muito o teu trabalho. E eu queria que você deixasse seus contatos, né? As redes sociais, como é que o pessoal vai te encontrar? Sim, então vamos lá. Vocês me encontram no Florença, sem o cedilha, Justino, psicóloga. Então lá tem meu contato, vocês podem falar comigo por direct, né? Tem o meu número de WhatsApp também, que é o meu contato aí da clínica, caso vocês precisem. E eu me coloco à disposição, Kaline, para quem quiser trocar, para quem quiser falar, para quem quiser fazer um desabafo, vão lá e a gente vai conversando pelo Instagram. Você hoje atende só adolescentes, Flor, Não, ou eu atendo crianças, adultos? adolescentes e adultos. Eu encerrei os meus atendimentos infantis durante a pandemia, né? E comecei a ter uma procura maior de adolescentes. Né? As minhas crianças cresceram também, né? Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre adolescência, comecei a me dedicar um pouco mais para isso, né? Porque eu vi aí uma necessidade mesmo, uma necessidade da clínica, uma necessidade das escolas. Então,
no final do ano passado, uma escola daqui de Campinas me procurou para falar um pouquinho sobre automutilação, né? E aí eu comecei a me dedicar mais a isso e acabei aí mesclando os meus atendimentos entre os adolescentes e os adultos. Ah, ótimo. Eu queria também, né, gente, fazer um merchan e dizer para vocês, lá no canal, né, Psicóloga Kaline Salim no YouTube, a gente tem uma playlist sobre 6 aulas sobre o cérebro da criança, que eu fiz recentemente. Também a gente tem, Flor, uma playlist sobre um grupo de estudos sobre a coragem de ser imperfeito. São 7 capítulos. Que é um livro incrível, maravilhoso, e a gente fez o estudo desse livro. Tá lá no canal Kaline Salim e no canal da Ana Paranzini, psicóloga Ana Paranzini, que a Flor está lá com as aulas do cérebro do adolescente. Então, gente, tem muita coisa boa e gratuita para vocês. Sigam a Flor nas redes sociais e acompanhe e aprenda com ela, porque ela é uma fonte de conhecimento. Muito obrigada, Flor. Você quer deixar uma mensagem final? Obrigada. Eu só quero agradecer a oportunidade, o convite mais uma vez, né? E dizer que foi uma honra poder falar um pouquinho para vocês e ter essa troca tão gostosa. Muito obrigada, Flor. Um beijo grande, Beijo. pessoal. Até a próxima. Tchau.